Fala, Alexandre, tudo bem? Tudo bem aí? Me ouve bem, Leandro? Tudo bem, te ouço perfeitamente. Você está Legal. me vendo e me ouvindo bem também? Perfeitamente. Maravilha. A Bruna está aí também. Bruna, está ouvindo a gente? Está tudo certinho? Vamos ver se ela manda uma Acho que sim. mensagem aqui para a gente. Bem, a ideia é a gente falar hoje de relações humanas e de trabalho, né? Isso aí, mega interessante. Vamos lá, então. Bom, eu vou me apresentar e vou pedir para você se apresentar também. Eu sou o Léo Lousada, eu trabalho na FC Nuvem. Essa é uma iniciativa que a gente tem feito na terça-feira, nossos aqui para conversar sobre tecnologia, sobre essa mudança de mercado digital. A gente está aproveitando esse momento, está todo mundo em casa para fazer essas lives. Eu cuido de algumas áreas dentro da FC Nuvem, área de educação, área de afiliados, área de governo. Converso, trato diretamente com alguns clientes. Um desses clientes é a Argo. Então eu queria, Alexandre, que você primeiro se apresentasse e explicasse para a gente um pouquinho quem é a Argo e o que a Argo faz. Legal. Primeiro, boa tarde a todos aí que estão nos vendo. Obrigado, FC Nuvem, Léo, Bruna, pelo convite. Mais do que um tema mais do que agradável para a gente falar sobre tecnologia, mas também relações humanas. É, eu sou o Ale Cordeiro, Alexandre Cordeiro, Head de Produto e Marketing na Argo. Cuido também, dentro do guarda-chuva de Head de Produto e Marketing, tem também gestão de conhecimento. E a Argo, em resumo, uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções para gestão de despesas reembolsáveis e viagens. Então, a grosso modo, a gente fornece soluções para automação e uma melhor gestão dessas duas principais áreas, né? Duas principais verticais, gestão de despesas e viagens corporativas. A gente atende essencialmente o mercado B2B, não estamos lá na seara do lazer, né? Nas viagens de lazer. Muito bom, muito bom, muito legal. Vamos começar um pouco tá abordando o nosso tema. E eu acho que uma coisa que está ficando evidente, eu queria que você comentasse isso, é o quanto a gente vem falando de transformação digital nos últimos anos e o quanto isso que era um sonho ali, um objetivo a ser perseguido, se tornou uma necessidade de última demanda agora, né? É isso aí. Eu acho que, bom, no contexto que a gente está, é difícil falar sobre coisas positivas ainda, mas eu acho que a gente vai ter alguns frutos aí extremamente positivos no curtíssimo, no curto, médio, longo prazo, né? De maneira geral. De fato, a gente acelerou os processos. Estando ou não preparados ou preparadas, as nossas empresas tiveram que acelerar esse tal processo de transformação digital, seja entregando um laptop para os seus funcionários irem para casa, seja de fato pensando de maneira mais profunda em como mudar modelos ou, enfim, repensar modelos de negócio, né? Mas, de certa maneira, eu acho que as tecnologias e as soluções que a gente está usando agora para facilitar esse processo, elas já estavam aí há muito tempo, né? Então, o Zoom, né, que agora já temos até uma síndrome nova do Zoom, que, enfim, gera aí uma ansiedade, enfim, um overwhelming de tanto Zoom que a gente participa, mas o Zoom já estava aí. O Teams é recente, mas já estava aí. O Drive que a gente usa já estava aí. Então, o Slack já estava aí. As ferramentas principais que estão nos ajudando agora, de certa maneira, já estavam aí. Assim como a própria necessidade de transformação digital, a própria necessidade de se digitalizar, não só processos, né? A gente não está só falando de papel para online, a gente está falando de muito mais do que isso, né? Repensar modelos, repensar como se faz negócio e, inclusive, as relações humanas que a gente está querendo trazer aqui para a nossa discussão, né? Como que a gente revê isso, revisita isso. E agora é uma grande oportunidade para a gente, de fato, não só revisitar, não só analisar,
mas como fruto dessa análise, executar, realmente mudar, né? Que é o mais difícil, né? Uma ideia, enquanto não executada, é só uma ideia. Ela vai ficar lá na gaveta esperando a execução. E aqui entre nós, grande parte das ideias não são executadas e uma outra parcela importante das que são executadas não dão certo, mas tudo bem, né? Faz parte agora dessa, não só agora, mas faz parte do processo de execução de ideias. A gente tem que executar, errar, aprender, ajustar, enfim, parte do que a gente vem tentando falar aí já há algum tempo. Então, de maneira geral, a transformação digital, ela vai ser acelerada, já está sendo acelerada, o processo, mas de fato a necessidade não nasce agora, ela já existia aí, assim como as tecnologias e as soluções que a gente vem usando, elas já estavam aí, agora é mandatório usar, né? A gente está aqui fazendo uma live que antes a gente estava, não, vamos pensar numa live, numa estratégia de conteúdo e etc. E aqui a gente já está fazendo uma live com um briefing super rápido, a gente se convidou, né? Vamos, e estamos aqui, né? Tem que ser feito, né? Vocês, como é que você enxergou esse impacto aí na mudança de... Porque hoje a gente está trabalhando de casa, então a gente está trazendo toda a metodologia, toda a parte de acompanhamento de processos, de passagem de projetos, tudo isso agora está longe, né? A gente não tem mais aquela pessoa ali no dia a dia conversando, olhando para perguntar aquela coisa. Como foi para vocês aí da Argo especificamente trazer isso, essa operação para dentro de casa? Como está sendo isso? O pessoal já acostumou, ainda não acostumou? Como é que tá rolando para vocês? Eu acho que não está muito diferente da grande maioria, né? A gente usa duas palavras assim. A primeira é adaptação. A gente está a cada dia que passa mais adaptado a essa nova rotina. E ao mesmo tempo a gente está com saudade do escritório e das relações humanas que a gente tinha, né? Eu particularmente gostava muito e gosto muito de escrever na parede, nos whiteboards para mostrar, enfim, a ideia. E agora eu tenho que usar, por exemplo, o Miro para me expressar ali visualmente, né? Então, de maneira geral, a gente está se adaptando, mas a gente sente saudade do escritório e do shake hands, né, do bom dia pessoal. Ao mesmo tempo, acho que a gente estava bem preparado, a gente decidiu, tomou a decisão de ir para casa, né, de levar o nosso time para casa em um dia, e no dia seguinte a gente estava em casa, né, então 95% do time já estava em casa no intervalo de um dia depois da decisão. Então, claro, a gente contou com um baita time, um suporte desse baita time, e continuamos contando, né? Eventualmente dá um problema no laptop, a gente tem que mandar pelo portador, o cara lá da infra dá uma olhada, mas, de certa forma, foi um processo rápido, muito rápido, não é? Perto comparado com algumas outras empresas. E, claro, a gente vem se adaptando à medida em que a gente continua o trabalho, né? Nada mudou em relação ao trabalho em si. Claro que mudam alguns objetivos, a gente reprioriza projetos, enfim, mas a gente continua trabalhando, né? Das 9 às 6, um pouquinho mais flexível, enfim, com uma nova rotina, né? Uma rotina revisitada, mas o trabalho continua aí. Então, a gente começou a ter interações diferentes, por exemplo, no Teams. Antes a gente não ligava muito a câmera, né? Ou se não ligava ou não, se ligava ou não, a gente, bom, não quis ligar, tudo bem. Agora a gente pede para ligar a câmera, para melhorar essa interação, ainda que digital, são pessoas, né? No fim, são as pessoas que estão ali. E por fim, a adoção dessas ferramentas que elas são, claro, online, mas que elas são colaborativas e simultâneas, né? Então, algumas das mais utilizadas aí, o próprio SharePoint, o OneDrive, enfim, o Drive, ferramentas que deem para a gente essa velocidade e que a gente não perca também a gestão das atividades, né? Então, de certo modo, assim, de maneira geral, eu acho que ir para casa, né, o tal do home office, enfim, esse processo ele foi, claro, com o suporte desse time todo, ele foi rápido e foi, de certa forma, um sucesso, porque de um dia para o outro a gente conseguiu sem maiores impactos em relação à produtividade em si, né, as entregas. É bacana, a gente estava conversando semana passada, né, alinhando esse briefing para essa live.
Aí pegando uma coisa específica que você falou, dessa questão da gente abrir a câmera nas reuniões, e o que chama a atenção, o quanto a gente estava automatizado, às vezes, em algumas reuniões presenciais, que às vezes as pessoas estavam falando, e não era um assunto que tinha muito a ver com a gente naquele momento, a gente catava o celular ali embaixo da mesa, dava aquela olhada, respondia um e-mail, respondia um WhatsApp, e agora o quanto a gente, quando está entrando numa reunião com câmera, e parece que está todo mundo só olhando para a gente, né? E o quanto a gente agora está prestando atenção nas reuniões, né? Para de fazer coisas periféricas e se foca ali, né? E isso é muito curioso, né? Uma dicotomia, assim, enquanto numa reunião presencial a gente pegava no celular e olhava o celular, respondia e-mail, respondia mensagem, e as pessoas estavam ali na nossa frente, né? As interações eram presenciais e uma distância mínima. E agora a gente fica mais acuado, né? Poxa, será que eu vou pegar meu celular agora? Eu preciso prestar atenção nessa pessoa, nessa reunião, nesse tema. E a gente fica mais acuado mesmo, né? Mais tímido, assim, cara, eu não vou fazer isso, porque é um desrespeito. Só que, cara, antes na sua frente eu fazia isso, e agora a gente fica um pouco mais acuado mesmo. E tem um fator interessante também, que é antes, em alguns casos, né? Não são todos, mas se a gente anda numa reunião e um sujeito queria falar, ele gritava, ou levantava a voz, ou fazia algum gesto que facilitava um pouco sua, a sua vez de falar, né? Então, se eu levanto a voz, eu sobreponho a voz do outro e eu começo a falar. Eu vejo menos isso acontecendo. Agora eu preciso parar, escutar, esquece um pouco os problemas de internet que a galera tem, né? Que todo mundo tem. Mas eu preciso parar para escutar. Eu preciso falar, eu espero a vez do outro, aí o outro fala, e aí o outro fala, e aí o outro fala. Com muito respeito, assim, por cada um no seu tempo, né? E, claro, eu preciso escutar. Antes, o que eu sentia também nas reuniões presenciais era muito, eu só estou esperando a minha vez de falar, independente do que o outro está falando, né? Agora a gente tem que falar, absorver, interagir. Isso é uma dicotomia, assim, é curioso como a tecnologia e o uso dessa tecnologia agora, ela está destacando essas relações humanas e, em alguns momentos, até mais respeito nessas interações, reuniões internas ou com clientes. O uso da tecnologia está deixando a reunião ou as interações ali em reuniões mais humana, mais respeitosa e mais, eu vou dizer ali, organizada, né? A gente usa muito o Teams, né? E o Teams, ele agora ele fez uma atualização há pouco tempo, que além dele aumentar, né, o número de pessoas que você vê na tela, a ideia do Teams sempre foi não ter muita gente na tela, porque você justamente prestasse atenção em quem estava falando, mas sentir a necessidade de pessoas na tela. E ele tem um recurso que é muito legal, que é levantar a mão. Você clica num botão e dá um flag ali, ó, eu quero falar. Pô, é legal como a gente, justamente o que você falou, a gente perdeu isso. Às vezes alguém estava falando, a gente falava mais alto, entrava no meio da reunião e de repente tava um falando em cima do outro. Agora não, na sua vez você tem que levantar a mão, educadinho, é quase um condicionamento a ser educado. Eu achei isso muito bacana, e isso que você falou da gente prestar mais atenção. Teve um comentário que foi do Daniel falando que na empresa dele agora todo mundo tá lá e quando alguém vai falar, quando é a vez da pessoa, essa pessoa liga a câmera, então todo mundo tá olhando para ela naquele momento e prestando atenção. Eu concordo bastante, acho que a gente está humanizando isso. Espero que a gente não perca isso, né? Que a gente não transforme isso também numa rotina e que isso acabe se perdendo, né? Eu também espero, especialmente, assim, porque ainda, eu acho que a gente ainda está naquela fase de, enfim, qual é o novo normal, o novo mundo. Eu tenho mudado muito, mas, de fato, eu tenho, assim, uma sensação de que alguns desses discursos vão se perder e assim que possível, assim que a gente voltar a uma rotina, que vai ser um pouco ajustada, um pouco diferente, alguns vícios vão voltar. Mas eu espero de verdade que isso não volte, não. É, a gente, nos nossos times ali, a gente também usa muito metodologias ágeis e a gente precisa dessa interação humana, né? Então, planning, daily, enfim, todas aquelas terminologias bonitonas, hypadas lá, a gente usa.
Só que agora a gente precisa ter uma interação digital que permita realmente essa troca, né? E isso não vai se perder, isso continua, né? Eu acho que a gente precisa cultivar justamente essas melhorias, né? Trazer, levar para aquele futuro que já está vindo aí, né? O futuro do novo normal, mas levar os melhores aprendizados, né? Esse é um deles. Eu acho que esse é um deles, assim, cara, o respeito em estamos numa reunião, as reuniões precisaram ser mais objetivas, precisaram ser mais organizadas, e já que eu estou aqui investindo o meu tempo e você o seu, não olha no celular e entra na reunião para resolver o problema ou para criar ali uma lista de action items, né? Ações a se tomar, decisões Uhum. a se tomar, e vamos sair daqui com um objetivo ou com produtividade sendo sentida, né? Não vamos gastar o tempo, né? Porque agora eu acho também que a gente a gente se deu conta de quão valioso é o tempo, né? É usando um clichê, mas cara, a gente tem assim o tempo ele está muito visível, ele está muito, a gente está sentindo muito esse tempo e a falta dele também, né? Às vezes a gente quer fazer muita coisa num dia e o dia, bum, acabou num piscar de olhos. Então, esse senso de respeito também entre tempo, né, das pessoas. Eu te chamo numa reunião e eu fico falando no telefone ou no WhatsApp ou dou risada ali de um meme que surgiu. Poxa, talvez o meu tempo não seja tão valioso quanto o seu, mas a gente precisa se respeitar, né? Então, de verdade, eu espero que a gente destaque esses aprendizados e tudo que rolou de positivo dentro de um cenário de pandemia para a gente continuar e levar para as nossas novas rotinas, né? E eu acho que até a gente vai ter novas metodologias surgindo, novas maneiras de se fazer, né? A gente tem Scrum hoje, será que o Scrum não vai ter um porque a gente tem que considerar o digital sendo uma interação entre os times? Sim, não? Será que a cartilha não vai mudar? Eu acho que sim. E eu acho que novas metodologias estão surgindo aí. Alguém no seu escritório, na sua garagem ali, está pensando em novas maneiras de se tocar projeto, criar produto, gerir pessoas e assim por diante, né? Vários outros. É engraçado como a gente ainda tinha, acho que não em todos os lugares, mas a gente ainda tinha um paradigma muito grande com esse negócio do trabalho em casa, né? Né, como os americanos chamam lá, work from home, ou como a gente se acostumou a falar, né, o home office, mas o quanto a gente não estava acostumado com isso numa escala que a coisa chegou nesse ponto. Porque às vezes você podia falar, hoje eu vou fazer um home office para poder adiantar algumas coisas, focar mais, concentrar. Agora, quando a gente está falando em algumas áreas, está todo mundo em casa. Não são todas, mas em algumas áreas está todo mundo em casa. E agora a gente está experimentando o que é trabalhar de casa de verdade, porque a gente estava conversando também antes, quanto não sobra nada, né? O quanto você tem um buraco na agenda e alguém fala assim, pô, dá pra gente bater um papo hoje? Aí você fala, pô, eu tenho das 2 às 3. Pum, já encaixou uma reunião. E como tá sendo, como é que você está percebendo para você, para a galera aí dentro, essa gestão de tempo, de conseguir uma hora de almoço, de horário, agora às vezes a gente estende. Como é que tá isso para vocês aí? De novo, reforçando a noção do tempo, né? O tempo antes era, enfim, eu acho que ele estava super inserido na rotina, a gente não se preocupava tanto. Agora, eu acho que as agendas ficaram encurtadas, né? Parece que a gente tem menos horas de manhã, menos horas à tarde e tem um almoço no meio ainda, né? E com fusos diferentes, enfim. Realmente é um desafio. Está sendo um desafio não só para os meus times ou para a Argo, mas eu vejo que, falando com parceiros e com clientes, enfim, a gente entende que a rotina ela está conturbada, ou eu acho que ela está sendo otimizada e está se adaptando, mas ainda é uma novidade. O que eu tenho visto bastante é uma tentativa de colocar mais e mais e mais dentro da agenda. E aí fica difícil de você. Eu nunca acreditei muito no tal do multitasking, né? Eu, por exemplo, preciso me concentrar para criar alguma coisa, um texto, um documento, ou para responder um e-mail um pouquinho mais importante.
E eu não consigo fazer duas coisas. No máximo, ouvir música e responder um e-mail, por exemplo, importante. E ao mesmo tempo, as pessoas começaram a mandar muito invite para call, né? Então, eu preciso de um call aqui É. rápido, de 15 minutos. Cara, call rápido de 15 minutos não existe, é um call de 30, né? Enfim. Só que aí as pessoas adicionaram calls e, ao mesmo tempo, os e-mails estão lá acontecendo e os projetos estão acontecendo, as rotinas estão acontecendo. Então, tá, porque a gente adicionou bloco dentro da agenda. A gente não substituiu, né? Por exemplo, eu tinha ali 2 horas livres, entre aspas, para fazer e-mail ou para criar documento, etc. Esse bloco sumiu porque entrou um call e eu também não tenho blocos adicionais antes das 9 ou depois das 18, né? E isso, para mim, eu levantei muito isso para os meus times, dizendo: vocês precisam pausar, vocês precisam ter o horário de almoço, respeitar os breaks, ou travou em uma tarefa, vai lá tomar um café, um suco, uma água, respirar, depois você volta. Não adianta você, pelo menos para mim, no meu processo de criação, não adianta eu continuar numa tarefa que eu travei. Eu preciso parar, sair um pouco e voltar. É um pouco também de respeitar isso de... o home office, eu trabalhei já durante muito tempo numa empresa americana e já há muito tempo o home office era work from home era uma política permitida, enfim, difundida. A grande dificuldade era, cara, tem muita distração aqui. Eu levanto, tenho minha TV, o videogame, o som, a geladeira, o meu cachorro, o visual, a bicicleta e ao mesmo tempo tem um laptop lá pedindo para eu trabalhar e eu tendo que trabalhar. Eu criei isso, fiquei 13 anos nessa empresa, eu criei isso naturalmente. Meu perfil já estava muito mais preparado. Mas, por outro lado, algumas pessoas não tiveram isso e o seu ambiente ali. Então, não, eu estou em casa, eu posso trabalhar um pouquinho mais, eu posso, sei lá, estender um pouco mais, isso é perigoso. Eu acho que a gente tem que... eu levanto essa lebre para o meu time, mas para os outros também, tenham esse cuidado de gerir o tempo e respeitem esses intervalos necessários, assim como a gente respeitava no escritório, ou às vezes até mais, né? Porque agora você precisa ter uma pausa, né? Senão a gente fica numa rotina muito incessante, muito cansativo, né? Você fica no laptop o tempo inteiro e o almoço você está olhando para o laptop e aí você volta ali rapidinho. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande e não só na Argo, né? De maneira geral aí profissionais e gestão de pessoas tem que olhar para isso. Temos maneiras de fazer melhor, temos ferramental, principalmente aqui na nossa discussão, solução tecnológica para fazer isso melhor, inclusive métodos, né? Pomodoro, enfim, apita ali, pausa, sai, volta e aí continua depois. Né? Será que está ficando meio claro para a gente que talvez esse formato de trabalho ele é um formato que a gente se adapta, que tem, claro que a gente não está vivendo uma fase normal, vamos dizer assim, mas você acredita que isso está deixando claro que talvez esse formato não seja para todo mundo? Talvez tenham pessoas que realmente precisem de formato de escritório e que outras que hoje estão descobrindo falam, pô, eu consigo me adaptar nesse formato e para mim funciona e eu achei que não ia dar certo. Eu acho que, bom, primeiro, eu não acho que a gente está no modelo home office. Eu acho que a gente está sendo forçado a trabalhar de casa. A gente está obedecendo aí políticas públicas de lockdown, enfim, ou distanciamento social, seja qual for o nome, mas de fato não é uma política de home office sendo seguida. A gente tem uma limitação em sair às ruas ou voltar às nossas rotinas de escritório, enfim. Portanto, a gente está sendo forçado a ficar em casa. Aí eu volto na questão. Algumas pessoas já tinham uma estrutura mínima de tecnologia ou de físico para isso, outras não. Outras estão no meio do caminho. Mas, de fato, nem todo mundo consegue ou vai se adaptar a esse novo, ou essa rotina que a gente está, ou até essa nova rotina que vai surgir aí. Eu olho muito para isso também, ou seja, as pessoas não necessariamente vão se adaptar a um esquema de home office. E aí várias possibilidades estão começando a surgir. O escritório ele é só um QG, em que a gente vai lá
fazer reunião com um parceiro ou com um cliente e, eventualmente, quem está já de saco cheio de ficar em casa vai lá para respirar um ar diferente. Vemos também escritórios que, enfim, por exemplo, o Twitter, que já deixou os funcionários ficarem em casa até dezembro. Aí tem o Satya da Microsoft que fala que se a gente força isso, a gente está criando um novo dogma de um dogma já criado, ou seja, vamos ter outros impactos que vocês ainda não estão medindo se a gente mantém todo mundo em casa até dezembro. Acho que é muito, a gente ainda está criando muito, né? A gente ainda está pensando muito em qual vai ser ou quais vão ser os modelos. De fato, o que eu penso é a gente vai ter que ter um equilíbrio. Então, se você adaptou-se na sua casa e gostou da rotina e produz, né, as entregas não forem impactadas, continue de casa. Se você quer voltar e retornar para o escritório, claro, obedecendo as medidas aí de saúde, enfim, de distanciamento que seja, fique à vontade para voltar para o escritório. Mas a gente vai ter que combinar um novo jogo, né? Não vai ser igual. Uma outra coisa é o que eu acabei de falar, é a produtividade. Será que ela melhora, piora? Será que você vai se achar num novo horário? Hoje, por exemplo, eu acordei super cedo para resolver algumas coisinhas que eu deixei para hoje. Aí depois eu fui olhar, ler um livro, ver notícia, ler notícia, e aí eu voltei a trabalhar. Ou seja, eu também me acho na minha rotina, né? Qual é o meu melhor horário dentro da rotina? Será que é 7 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã? E a gente vai se achar. Então, eu não acho que é para todo mundo. Eu não acho que home office seja o melhor dos mundos, mas eu acho que a gente vai ter que revisitar as políticas todas aí do passado, né? Ou tem que ir para o escritório. Poxa, sério? Você, principalmente em grandes centros como São Paulo, Porto Alegre, enfim, Rio de Janeiro, você demora 1 hora para chegar no seu escritório ou mais, né? Tem funcionários ali que demoram 2 horas para chegar no escritório, 2 para retornar para casa. São 4 horas do dia que a gente poderia investir de outra maneira. É uma discussão em aberto ainda. Não temos como visitar o futuro e voltar agora para dizer, olha, melhor a gente não ir para casa ou ir para o escritório, enfim, é muito, muito cedo ainda. A gente ainda está no cenário de lockdown ou isolamento social, enfim, seja lá a terminologia que for. Né? Eu estava conversando com os amigos semana passada e a gente estava falando que o quanto a gente está falando agora de quebra de um paradigma, né, de entender esse trabalho em casa, tudo isso que você falou de construir isso, né, de a gente tentar encontrar esse caminho, talvez até um caminho mais equilibrado, um meio do caminho, que nem tanto lá, nem tanto cá, mas a gente estava falando muito também de como quando físico a gente limita geograficamente os talentos. Porque a gente começa, às vezes, a fazer entrevista ou escolher membros de equipe que não moram tão longe, principalmente numa cidade grande como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Então, uma pessoa que não mora tão longe, que aí ela não vai pegar muito trânsito. E aí a gente começou a perceber que o fato da gente quebrar essa barreira, a gente começou a entender que o trabalho de casa ele é possível. Talvez isso também seja uma forma da gente conseguir buscar talentos mais longe, né? Não ficar só restrito a uma área geográfica apertada. E de repente eu tenho um cara hoje trabalhando em Recife, um cara em Foz do Iguaçu, um cara em Porto Alegre, porque é o cara bom que eu tenho para aquela função e ele não está morando na minha cidade, mas agora eu consigo criar uma estrutura que essas ferramentas tecnológicas vão trazendo e vão acelerando esse processo de aproximação, né? Você consegue enxergar isso? É algo que vocês também conversam aí dentro? Como está isso aí para vocês? Não, total. E já era uma preocupação anterior, né, a esse cenário, mas como a gente tem uma operação na América Latina, a nossa operação não é só no Brasil, a gente é uma empresa brasileira, mas com operação em vários países aqui, a gente sempre teve essa preocupação de facilitar contratação ou facilitar processos de onboarding ou tentar eliminar um pouco essa barreira geográfica, né? Por que que eu preciso de alguém em São Paulo, na Avenida Paulista, se o sujeito tem sei lá, entrega criatividade ou, enfim, qualquer outro skill aí que seja bacana para a gente.
eu vejo que algumas ferramentas, e aí falando de gestão de pessoas e contratação, né, puramente RH, já tem essa pegada de facilitação e independe dessas barreiras, ou seja, quebra essas barreiras que são virtuais. Mas também a cultura tem que permitir isso. Então, sim, eu vejo isso começando a se destacar ainda mais agora. Ou seja, por que que eu preciso de alguém na Paulista? Eu estou já condicionando os candidatos. Eu preciso de alguém criativo, comunicador, que entenda de gestão de produtos, mas que tem que estar na Paulista. Não faz muito sentido, né? Nunca fez, agora está mais claro isso. Então, eu acho que também isso vai impactar os times de recursos humanos, enfim, gestão de pessoas e contratação. Até o processo de onboarding, né? Eu tenho na minha equipe uma pessoa que entrou e, enfim, a gente fez a entrevista e todo o processo de contratação e a gente estava justamente na janela entre ficar no escritório ou ir para casa. Então, o onboarding dessa pessoa foi totalmente online. Eu vejo que foi um processo diferente, mas não perdeu em nada para um processo offline, um processo presencial. E em alguns momentos chega até a ser melhor, porque a gente ganha velocidade, a gente ganha clareza até em alguns fatos, e aqui entre nós perde um pouquinho daquela burocracia. Não, agora você entra, tem que ver o treinamento, tem que falar com essa pessoa, tem que falar com não sei o quê. Cara, vamos lá, o que você precisa para começar a entender, ter clareza da estratégia da empresa, dos seus entregáveis, de uma equipe que você faz parte, para a gente começar. Então, de verdade, é diferente. Eu não vou falar agora se é muito melhor ou, enfim, não foi muito melhor, mas eu digo, foi diferente e a gente fez, a gente entregou e estamos operando aí. Maravilha. A gente está falando muito de público interno, né? E como está a relação de vocês com o público externo, com os clientes? Vocês são uma empresa B2B, né? Então, como é que está essa parceria? Eu ainda, quase 42 anos agora, ainda venho daquela tradição da gente sentar com o cliente, conversar olho no olho, daquela criação de um laço de confiança, de mostrar, pô, eu tô aqui para te apoiar. E aí, como é que está sendo isso agora com esse público de fora? Eu também digo que o shake hands é importante, né? Ele deixou agora por uma impossibilidade de ser realizado, mas eu, assim como o time todo, acreditamos que a gente precisa, de fato, das relações presenciais. Mas como que a gente está lidando agora com isso? Claro, de maneira online, mas a gente está falando com os clientes e, enfim, parceiros. A gente precisa dessa comunicação. Então, a gente até, eventualmente, potencializou esses canais de comunicação, seja telefone, call, conferência, enfim, para entender. E a gente está escutando mais do que falando, né? Eu venho de marketing também, eu sempre disse, para você posicionar ou para você vender, vale mais escutar do que falar, né? E agora a gente está exercitando muito isso, o time inteiro, né? E os nossos parceiros também, a gente sente isso deles, ou seja, é uma conversa sobre, e aí, o que você acha? Para onde você acha que o mundo vai? Como está a sua operação? Como está a sua equipe? E verdadeiramente preocupado no sentido de ouvir as necessidades. Até quando a gente se pergunta, né? Pode ser por e-mail, por telefone, e aí, como vai? Tá tudo bem? Espero que sim. Não é mais uma mera frase para começar o e-mail ou um call. E aí, tudo bem? Tudo? E você? Tudo? Vamos lá. Não, hoje é. E aí, Léo, tá tudo bem? Tudo certo? Você, família, tá em casa, ok? Vamos lá. E aí começa. Então, acho que a comunicação ela também foi potencializada no sentido de quais mensagens estão sendo passadas, né, pelo emissor, enfim, receptor, e a gente está ouvindo mais. Então, as nossas interações com clientes, parceiros, ou interações até mesmo comerciais, enfim, todos podem ver aí nos nossos canais, é uma comunicação que, de fato, está ouvindo quais são essas novas necessidades, porque, de fato, isso muda também, né? A gente tem novas necessidades entrando aí na nossa rotina, mas a gente quer entender dos nossos clientes, parceiros, quais são essas novas necessidades
para a gente eventualmente até começar a pensar em novas soluções, novos produtos ou otimizar o que a gente tem aí na prateleira. E não só em produtos também, né? No nosso blog, enfim, nossos webinars, até essa live faz parte disso. A gente quer conversar para dar mais informação e uma informação que apoie, né? Que de fato leve e gere insights. E o que eu sempre falo, uma palavra que não existe em português, mas é o que é acionável. A gente pode ficar aqui 1 hora, 2 horas falando sobre a NASA, sobre ciência de foguete da NASA, e é muito difícil transportar isso para o dia a dia das pessoas, né? É muito difícil você acionar essa inteligência. Então, uma preocupação que a gente tem como empresa, como comunicação e posicionamento é levar para as pessoas esse conteúdo que inspire, mas também que apoie nessas decisões. E aqui entre nós, atualmente está difícil, cada vez mais difícil tomar decisões, né? As decisões elas são muito importantes, elas tocam pessoas, processos, novos modelos de negócio. E isso não só para a gente, mas para o nosso ecossistema todo. Parceiro, cliente, futuros parceiros, futuros clientes que a gente está interagindo agora. Então, objetivamente falando, a gente intensificou essa comunicação e a gente mudou um pouquinho, ajustou o nosso pitch e ajustou, inclusive, como a gente se posiciona, né? De fato, é um parceiro de negócio, mas como que a gente pode ouvir mais do que falar e trazer de volta e começar uma discussão, né? Uma discussão que seja rica e acionável. Isso é interessante. A gente sentiu essa maior aproximação também com os clientes. A gente usa, eu já falei isso aqui, a gente usa muito o Teams. O Teams tem uma coisa legal, que além de você fazer as reuniões, você vai criando as equipes de trabalho. E isso foi bacana, porque agora a gente está concentrando tudo lá. Então, o chat, a gente às vezes precisa escrever alguma coisa, olha, foi falado isso, o e-mail de alguém, o contato. Então, o chat vira uma espécie de ata da reunião. A gente pode, inclusive, gravar a reunião para assistir depois. E esses grupos de trabalho, eu fiquei impressionado como... Antes a gente até criava os grupos de trabalho, tinha os grupos internos, óbvio, funcionava super bem, mas normalmente um grupo com um cliente, alguém externo, era alguma coisa que funcionava. Agora, as pessoas estão realmente criando uma rotina de fazer esse grupo ser um repositório do histórico daquele caso. Então, a gente sobe documento, a gente conversa, às vezes precisa chamar alguém urgente, entra ali, começa a conversar com alguém, aquilo já vira um histórico para a equipe inteira. Então todo mundo sabe, eles conversaram sobre isso, já está mais ou menos alinhado. E, isso está ajudando demais a gente a acelerar alguns projetos que estavam vindo naquela morosidade pré-aceleração, né? A gente tem uma pandemia que veio como um catalisador disso. E é impressionante como isso catalisou esses processos, realmente aproximou a gente. A gente tem muitos clientes, né? Então para nós, a gente conseguir ter essa aproximação e conversando, é bem importante, ainda mais com a área que a gente trabalha, que é uma área de entregar tecnologia, de manter esse ambiente saudável, um ambiente de um cliente saudável na nuvem, para que ele consiga continuar o trabalho dele, né, e colocar as pessoas em casa, ou até entregar um trabalho dele que é feito já de forma online. Então, eu acho que são duas práticas que eu torço muito para a gente manter depois pós esse período, que a gente vai voltar aí a uma suposta normalidade, né, que a gente vai voltar, que provavelmente não vai ter mudado muitos hábitos na nossa forma de encarar o mundo, né. Queria te fazer uma pergunta específica. Vocês têm uma área interna hoje de gestão de conhecimento, que é a Argo Academy, é isso? Como é que funciona isso aí dentro para a gente entender? É isso aí. A gente tem, enfim, já existe já há algum tempo, né? Não fui eu que criei, não foi o nosso time, mas já temos aí há algum tempo uma vertical de conteúdo que a gente provê conteúdo para capacitação e barra educacional. Dentro do Argo Academy, a gente tem algumas iniciativas aí, mas a grosso modo são conteúdos pensados e criados para apoiar nossos clientes a não só adotarem o produto, mas fazer o melhor uso da tecnologia, né? E aí a gente leva aquela frase a ferro e fogo, tecnologia como facilitador. Facilitador por quê? Porque tem um humano por trás operando. Então, um conteúdo que auxilie nossos clientes, todo o nosso ecossistema aí nessa adoção,
E também algumas outras iniciativas, como a Wiki, enfim, um acesso online a perguntas e respostas ali rapidamente para apoiá-los na operação. E o curioso é que no início do ano a gente tomou uma decisão de despriorizar todos os treinamentos ou sessões que eram offline presencial, né? Então, o nosso time de instrutores ou de treinadores tinha que visitar, tinha que viajar, se deslocar para dar um treinamento de um dia, enfim, algumas horas às vezes. E aí, isso não é eficiente do ponto de vista de custo, né? Custa muito você se deslocar para entregar 2 horas de treinamento. Esse é o ponto, né? E aí, quando a gente olhou para isso, a gente falou, bom, vamos priorizar um online. Então, digitalizaríamos todos os cursos, né? Isso português e espanhol, e a gente priorizaria isso lá na plataforma online. E claro, no início, todos não, mas a grande parte disse, não, mas o meu cliente precisa, e o cliente falava comigo, poxa, eu preciso do treinamento presencial, e de certa forma era havia uma dificuldade de convencimento, né? Não, o online é igual, o online vai funcionar. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então a gente foi por esse caminho, a gente entregou o Argo Academy, e o curioso é que no início do ano eu precisava vender muito a ideia de que o online entregaria também, assim como o presencial, e hoje a gente não tem mais treinamentos presenciais. E eu estou aproveitando essa onda agora, a gente, como gestão de conhecimento, está aproveitando a onda para dizer o online funciona e o online está aí para atender as necessidades, assim como o presencial atendia, né? Não tem que ter diferença. Eu acho que o online ele compõe uma oferta, né? Não é só ele ou só o treinamento online que vai ajudar, mas no caso de gestão do conhecimento, a Argo Academy tendo o curso online, mais a Wiki, mais o nosso suporte, mais o atendimento. Então, e é tudo online, né? No final do dia é tudo online. Mas é um fato curioso porque isso já mudou, né? Não é o novo mundo. A gente, felizmente, acertamos lá no início do ano, né? Não, obviamente que não sabíamos que isso ia acontecer, óbvio, mas a gente deu um tiro certo, né? Ir para o online e agora a gente estava mais preparado. Acho que foi o único time que a gente não precisou mexer muita coisa ali em termos de estratégia. Já estávamos no online, reforçamos e vamos seguir e reforçar isso, né? Achei legal uma coisa que você falou, né? A questão de a gente ter que vender a ideia de que o online funciona. Agora não precisa mais, né? É o único jeito que tem e dá para mostrar que funciona, né? Que eu trabalhei muitos anos com educação à distância e sempre foi uma de educação, ferramentas para conseguir entregar isso de uma maneira mais pedagógica, mais organizada, que o meu empresarial às vezes não tem, agora que está começando a entender trilha de aprendizagem, essas coisas. E era engraçado como já tinha ali uma barreira imensa de conseguir entregar um conteúdo online, né? Tem uma previsão da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância, que provavelmente ano que vem nós vamos ter uma inversão. O online ele vai, pela primeira vez na história, passar o número de alunos matriculados em cursos presenciais. É uma realidade, a gente tem uma geração que está vindo aí, que é uma geração online, que gosta de ficar ali no celular, no fone de ouvido, vendo filme, vendo Netflix, mas que o cara tem uma tela gigante em casa, eles às vezes preferem ficar no celular. Então eu acho que quem hoje está querendo lutar contra essa tendência vai ter uma dificuldade muito grande no futuro. Você não acha? Eu concordo totalmente. Inclusive, algumas instituições não estavam preparadas, né? Então, eu vejo hoje, sou um ex-estudante lá da PUC, comecei a receber agora alguns conteúdos online. A ESPM também começou agora com um novo módulo, não sei se é tão novo assim, mas para mim mas é um módulo de pós-graduação intensiva. Então, em 6 meses você vê o que viria em 2 anos. E aí também, voltando na discussão, a noção de tempo mudou um pouco, né? Porque, poxa, ficar 2 anos numa instituição, numa pós-graduação, não faz muito sentido, né? Outro dia eu estava numa live do André, de escola, enfim,
uma escola desconstruída, como eles se posicionam, totalmente online, e ele disse que acho que um sócio dele fez na faculdade, cursou marketing e aprendeu fax marketing. Fax. Lembra do fax? Não sei qual é a idade média dos participantes aqui, mas provavelmente a maioria não conheça. Então, assim, não é só o meio, né, em que se está dando a aula, mas também o tema. Cara, fax marketing agora ainda, cara, pode jogar fora que isso não vai voltar mais. Mas eu acho que tem uma discussão legal também, que é essa nova geração. Minha sobrinha de poucos anos está na escola, vendo através do Zoom a aula que ela teria lá na escola. Claro, não é o cenário ideal, enfim, criança precisa lá ter as suas interações também, né, de brincadeiras, enfim, mas a mãe está aprendendo, o pai está aprendendo, ela está aprendendo e o professor está aprendendo, né? É uma nova realidade para todos ali. Fácil não é, uma criança de 4, 5, 6 anos mega agitada, parar e olhar para uma tela e a professora lá do outro lado e os amiguinhos, não é natural, mas a gente vai ter que aprender. E aí, transportando para a nossa realidade, a gente também vai ter que aprender, vai ter que assistir aulas de uma pós-graduação no Zoom ou em qualquer outra ferramenta. E as instituições também vão ter que reaprender como dar aula no ambiente virtual. Não tem mais a interação no online, não tem mais aquela interação, né, olho no olho, pod giz ali, não vai acontecer. E como que eles vão se preparar também. Transformação digital, voltando ao nosso primeiro assunto, para instituições de ensino. E instituições podem ser essas que nasceram há pouco ou as super tradicionais que estão aí há décadas oferecendo conteúdo educacional, né? Então, eu acho que é vem por aí uma grande mudança ou adequação, ajuste, adaptação para o setor educacional. Eu também convivo muito com o educacional, tenho a sorte de ter gestão de conhecimento aí no guarda-chuva, e eu olho com muito carinho para isso, como que a gente pode revisitar modelos, oferecer mais rapidez, agilidade, objetividade, né, nos vídeos de 20 minutos para explicar um assunto, transformou em vídeo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, também é entender esse comportamento humano, né, o comportamento do usuário consumindo o teu conteúdo educacional online. É outro comportamento. E, às vezes, é um outro usuário, né? O usuário em casa, no seu ambiente, no online, a gente tem que revisitar. Então, eu também sinto esse ar de mudança impactando muito o mercado ou a vertical de educação, né? Bacana. E a gente está falando de educação, vamos mudar um pouco de área agora, porque os clientes que vocês têm hoje são basicamente todos da área de turismo, é isso? O que você está vendo de boas práticas desses clientes que estão... a gente sabe como é que está o turismo nesse momento, mas o que você está vendo de boas práticas que podem dar bons nortes aí para o nosso futuro? Um dos produtos é o Argo Travel, né? Então é a solução para otimizar, simplificar e automatizar a gestão de viagens. Os clientes, claro, estão viajando muito menos, alguns deles não estão viajando totalmente, mas ao mesmo tempo, com esse período de tempo para se pensar, o que a gente tem visto de boas práticas, a gente inclusive fez um webinar há 2 semanas, se não me engano, falando de o que precisa mudar, o que pode mudar e o que deve mudar em relação a políticas, programas de viagens, uso da tecnologia, né? Então, assim, para pensar alguns bons exemplos, eu vejo primeiro, uma necessidade de mudança, mas em alguns casos as empresas estão entendendo que processos burocráticos de viagens, por exemplo, ou políticas que necessitam de aprovações mil e adicionam aí layers burocráticas, estão sendo revistos. Eu não sei dizer hoje qual é a cara de um novo programa de viagens, né? Qual é a cara de um novo pack de políticas e regras para se viajar, mas eu estou entendendo que existe uma predisposição em revisitar esse calhamaço aí de regras e burocracias. Por quê? Porque viajar já é meio complicado, né? A gente já tem várias preocupações. E aí o processo dificulta a tomada de decisão
é uma receita de burocracia e chateação do usuário. Então, a Argo tem uma premissa que é muito, enfim, já está difundida em gestão de produtos, mas é trazer a experiência do usuário e o próprio usuário no centro da discussão, né? Então, a gente tem que oferecer uma melhor experiência e isso também começa a fazer mais parte das conversas que a gente está participando e conversas que a gente não participa, que são dentro das empresas. Então, acho que essa predisposição em revisitar algo que é burocrático e algo que não fazia sentido e era impactante, impactava a experiência do usuário, e também o melhor uso da tecnologia, o melhor uso da tecnologia que já estava disponível. O Argo já estava disponível, os concorrentes do Argo já estavam disponíveis, e antes eles eram usados, ou vão poder continuar sendo usados não para dificultar o processo, mas para simplificar. Na palavra que eu gosto muito de usar, o enabler, né? A tecnologia é o facilitador de um processo, mas ela também pode ser o complicador. Então, eu acho que começou-se a se preocupar, ou começa-se a se preocupar mais em como facilitar o processo e como usar a tecnologia para facilitar esses processos. E, claro, isso a gente tem difundido muito no que a gente imagina, né? E em termos de conteúdo, como fazer isso, como tirar essa ideia de simplificação e otimização do papel e transformar isso em um processo mais lean, mais simples, mais vamos lá testar e, cara, melhorar a experiência do usuário no final do dia, né? Que ele é nosso cliente, um cliente interno, mas ele é nosso cliente. Então, acho que dois exemplos aí acho que é uma nuvem é uma percepção de uma melhora. E, claro, misturado aqui com o meu querer também, né? A gente quer promover essa simplificação, mas felizmente a gente está ouvindo isso do mercado. A gente está caminhando para os minutos finais aí de live. Eu queria que a gente falasse um pouco para a gente fechar quais estão sendo nossos aprendizados nesse momento, né? A gente falou um pouco já. Acho que da nossa parte, enquanto FC Nuvem, a gente tem aprendido muito a como lidar com o cliente nesse momento, né? De atendê-lo, de entender quais são as necessidades. A gente tem clientes que, de repente, o ambiente de nuvem foi lá para cima, porque é uma instituição de educação, por exemplo, que colocou os alunos todos agora online. A gente tem, de repente, o consumo praticamente sumiu, porque dependia de um consumo presencial e que agora estão buscando outras alternativas pelo meio online. Então, estão trazendo projetos ali de pesquisa e desenvolvimento que estavam parados, ideias novas, essas coisas estão vindo agora muito rápido para a gente. E a gente teve que mudar até o foco um pouco do nosso trabalho, de olhar para esses projetos novos, fazer eles acontecerem, porque outros projetos maiores, que iam tomar uma decisão maior, talvez até um envolvimento financeiro maior, são projetos que estão sendo colocados um pouco de lado para que essas questões mais urgentes sejam resolvidas. A gente tem percebido muito isso do nosso lado. Do teu lado, o que está vindo de aprendizado? Em termos de negócio, em termos de onde vocês estão inseridos, o que você está entendendo com isso tudo? Eu acho que um grande aprendizado é deixar de procrastinar, né? Algumas decisões elas estavam sendo adiadas, a adoção de novos processos ou de uma tecnologia ela estava sendo adiada, a priorização de projetos ela estava sendo adiada de certa forma, ou a decisão em volta disso estava, depois a gente vê, isso não é prioridade. E eu acho que a gente deixa de fazer muito isso, a gente deixa de procrastinar. Não só a gente, a Argo, mas como sociedade, a gente, em grande parte, está deixando de procrastinar. E está tomando ação, está executando. Né? Tem que fazer? Vamos fazer. Vamos fazer uma live amanhã? Vamos fazer amanhã. Então, amanhã a gente faz, não é? Não, eu preciso consultar o cronograma. Cara, vamos fazer. Então, eu acho que tem a relevância da tomada de decisão o quanto antes possível. Né? Então, a gente está reaprendendo, inclusive, a tomar decisão e tem uma pegada de nem tudo que a gente precisa a gente vai ter para tomar a decisão, mas vamos lá tomar um risco controlado, vamos lá fazer. Pode não ser a melhor live do mundo, mas vamos fazer a live e a segunda vai ser melhor, e a terceira vai ser melhor e assim por diante. Então, acho que um dos grandes aprendizados é deixar de procrastinar, deixar
de empurrar as coisas para o amanhã. A gente não pode mais, né? Eu não acho que a gente já poderia antes, mas não devemos fazer isso, né? E acho que um grande, sem entrar numa discussão muito filosófica aqui, mas acho que um dos grandes aprendizados é a gente se isolando, a gente se aproximou um pouco mais, né? Então, é o que a gente estava falando lá no começo. Então, parar para ouvir as pessoas, respeitar muito mais, já que a gente está aqui numa live e as pessoas estão aqui investindo o seu tempo, como que a gente fornece o melhor do conteúdo que a gente pode. Não olha para o celular, apesar da gente estar usando o próprio aqui para a live, mas eu não estou aqui lendo meu papel, sabe? Já que, porra, eu estou aqui, aproximou as pessoas e deixou o ambiente mais respeitoso. Então, de maneira geral, na própria dicotomia, né, a gente se isolando, a gente se tornou mais próximo e mais humano, mais respeitoso também. E isso, eu acho que vai ter bons impactos, na realidade, ótimos impactos, quando a gente voltar para as nossas vidas, por assim dizer, normais, né? O novo normal, enfim, essas hype words aí que já estão criando, mas eu acho que a gente vai levar esse impacto e a gente quer levar esse impacto positivo pro amanhã, seja quando ele voltar, né? Então, dois grandes aprendizados. E, claro, maneiras novas de se trabalhar que a gente ainda está descobrindo, né? Novas metodologias, novos produtos estão sendo pensados. A gente ainda tem uma parcela de coisas novas que vão surgir, e claro que a gente não tem agora para analisar, mas com certeza absoluta, muita coisa nova vai surgir. Processo, produto, gestão de pessoas, enfim, metodologias, acho que tem muita coisa por vir aí também. Maravilha, maravilha. Eu vou pedir para a galera que está assistindo a live depois mandar sugestões, mandar feedbacks daí da nossa live, sugestões de próximos temas, o que a gente pode trazer e abordar aqui. A gente está chegando ao final aí, o Instagram ele dá um corte aí com 1 hora. Então, para a gente fechar, queria que você deixasse para a gente uma mensagem final. Então, desse momento, do que você acredita aí de bons augúrios aí para o nosso futuro, deixar uma mensagem final sua e agradecer em nome da FC Nuvem a tua participação, em nome da Argo, agradecer essa nossa parceria e agora está com você aí a mensagem final. Bom, primeiro a gente que agradece em nome de todo o time Argo aí, obrigado ao FC Nuvem, todo o time por ter viabilizado e nos convidado. Acho que foi uma conversa super bacana. Espero que as pessoas também pensem igual. Acho que de maneira geral a mensagem é muito de aprendizado, né? O que de melhor a gente pode tirar desse momento. Acho que não é agradável a quase ninguém, né? A gente está forçadamente em casa, forçadamente nos limitando aí em locomoção, enfim, mas é levantar o que de melhor a gente está aprendendo e levar isso para o novo normal ou para a nova realidade, enfim, não cair na rotina que a gente estava, né? Não faz o menor sentido a gente voltar uma casa, a gente tem que ir adiante, tem que avançar. Então, de maneira geral, essa é a minha mensagem aí e mais uma vez agradecer e espero que todos aí adaptem-se, mas que a gente possa realmente voltar aí a se ver, né? A se ver, respeitando o distanciamento por enquanto, mas a se ver, né, presencialmente. Maravilha. Ale, obrigado pela participação. A gente vai se falando. Galera, obrigado por terem assistido. Espero que tenha valido de reflexão para vocês. A gente se vê terça-feira que vem. Acompanha aí a FC Nuvem, o nosso Instagram, para acompanhar quando vão os horários das lives. Terça-feira que vem a gente vai estar aqui de novo. Então, obrigado novamente. E um beijo aí no coração de todo mundo. Boa sorte nos seus trabalhos e vamos vencer essa. Isso aí. Obrigado, pessoal. Ótimo Valeu. resto de semana aí. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.